tarde, crianças. E aí, como estão? Findando mais uma semana, né? Final de semana chegando, nossa última aula. Hoje é sexta-feira, dia do meio ambiente, tá bom? Vamos agora para nossa aula de gramática, né? A última aula da semana de gramática, né? Antes da gente entrar no assunto de hoje, a gente vai fazer a memória da aula passada. Quem lembra sobre o que a gente estudou na aula passada de gramática? Nós estudamos a parte de ortografia, que é a escrita. Lembram que nós estudamos a ortografia do X, palavras escritas com X, né? E algumas com som de CH, palavras escritas com CH que tem o som de X. No final da lição a gente fez um ditado, né? Que a tia vai corrigir hoje, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês já conhecem, que é a acentuação gráfica. A gente vai estudar sobre o acento agudo e sobre o acento circunflexo, tá? Cada acento desse, ele tem um objetivo diferente na palavra, ok? Lembrando que toda palavra, toda sílaba que ela for acentuada, a gente vai identificar automaticamente que ela é a sílaba tônica da palavra. Pra gente relembrar um pouquinho sobre o que é a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. Quando a sílaba ela é acentuada, a gente já consegue identificar, tá? O acento agudo, que é conhecido como o chapeuzinho da vovó, vocês lembram? Pronto, o pauzinho da vovó, né? Ele tem um som aberto. Você fala a palavra e o acento, ele tem um som mais aberto. Ele é usado sobre as vogais, tá? Sobre as vogais. Tia, quais vogais? Ele é usado no A, no E, no I, no O e no U. Ou seja, ele é um acento camarada. Ele vai fazer parte de algumas palavras, né? Porque nem todas as palavras da língua portuguesa são acentuadas, mas o acento agudo, ele poderá ser encontrado em cima de qualquer uma dessas vogais, tá bom? Como assim? Na palavra lápis, na palavra cuíca, né? Dentre outras palavras, que poderão ser acentuadas com o agudo. Já o circunflexo, ele tem uma diferença, tá? Tanto na grafia, que é a forma que ele é escrito, que é como se fosse um chapeuzinho, ó, estão vendo? Que a gente chama de chapeuzinho do vovô. Lembra isso quando vocês começam a estudar acentuação lá no primeiro ano com a tia Lucila? Ótimo. Mas o que vai diferenciar? O acento circunflexo, ele vai ter um som mais fechado. Ou então, ei, tá certo? E o que mais? No A, também vai ter, a gente vai poder estar utilizando o acento circunflexo no A, né? No A, ele vai ficar no som de an. Em cima da letra E, ele vai ter o som de E. E em cima da letra O, ele vai ter o som de O. Ele tem um som mais fechado, né? A gente observa que o agudo, na palavra lápis, né? É um som mais aberto. Mas lâmpada tem um som mais fechado. Então, a gente observa essa característica da acentuação gráfica com relação ao agudo e ao circunflexo. Então, vamos lá. O acento circunflexo, ele já é assim um pouco diferente. Por quê, tia? A gente não vai poder utilizar o acento circunflexo em cima de todas as vogais. Quais são as vogais que a gente vai poder utilizar o acento circunflexo? Deixa eu te apagar aqui para mostrar a vocês. O circunflexo a gente vai poder utilizar na vogal A, na vogal E e na vogal O. Ok? Já o agudo, que é aquele pauzinho assim, ó, a gente vai poder utilizar em cima de todas as vogais. Tia, me dá um exemplo aí de uma palavra que eu vou poder utilizar o acento circunflexo. Lâmpada, avô,
todas essas palavras que tem o som mais fechado, a gente utiliza o acento circunflexo. E nas palavras que tem o som mais aberto, nós utilizamos o acento agudo. Tá certo, crianças? Bom final de semana, beijos!